E eu tentava, por exemplo, aí são duas coisas, a questão admirador, a questão entrevistador e a questão produtor. Porque eu tentava convidar pessoas que não me davam, né, começando, um quem que é esse cara, né? Não te deram cano, né? Não, mas assim, Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário que você estiver assistindo o Bia Chamada Geral de hoje. Eu tenho aqui um convidado mais do que especial, porque é um convidado que já me entrevistou. E é um prazer, uma honra entrevistar o André Murilo Reis, empresário do audiovisual e do ramo alimentício. Ele é conhecido como Murilo, também é músico da banda Senhor Infame. Exatamente. Ele tem 25 anos, nasceu em 31 de janeiro de 89, é um aquariano. Não está disponível, meninas, ele está namorando, tá? Pode tirar o olho. E ele começou o Centralcast. Muito bem-vindo. Antes de a gente começar a conversar, eu preciso te pedir, por favor, clica o joinha aí, dá um like, ativa o sininho para você receber todas as notificações quando o nosso programa entrar no ar. Cada episódio você vai ser informado, tá bom? E também interage aqui embaixo, coloca sugestão de pauta, o que você quiser. Todos são muito bem-vindos. Olá. E aí, tudo bem? Tá melhor agora. Como que você tá, Bia? Eu tô bem. Legal. Tá gostando de fazer esse novo projeto? Muito, é um sonho. Ah, bacana. Mas eu já tô dando uma de entrevistador aqui, né? Tô invertendo. Mas não os tem papéis. problema. A gente que é da comunicação é assim mesmo. Não tem como desconectar. Sim, a gente tem uma curiosidade Quando você permanente, né? Quando você era criança, sua professora na escola pediu uma coisa, você também levantava a mão assim? Na verdade, eu sempre fui muito curioso, mas eu tinha muita vergonha, então eu não perguntava. Eu não perguntava, sofri muito assim nessa questão de era uma criança que tinha vergonha, não gostava, eu evitava todas as coisas de escola assim, tipo festa junina. É incrível, né, que hoje eu, por exemplo, gosto do palco, né? Eu não gostava de ir nas Olimpíadas, trabalhos, tudo que eu podia fazer para fugir dessas coisas, ou seja, e isso me atrapalhava bastante, né? Então eu tive dificuldades, assim. Você se achava, se considerava uma pessoa introspectiva. Sim. Mas na verdade você não era. Pois é, eu fui descobrir depois, né? A pandemia deu uma chacoalhada na gente, que foi a partir daí que veio a ideia, que veio o podcast, né? E eu tive que me forçar com isso, né? Eu já tinha me experimentado um pouquinho isso na faculdade, que já com um pouquinho mais de autoconfiança, algumas vezes eu tive que fazer trabalhos e tudo mais, apresentar. Você e eu fez me saí faculdade bem. De marketing, eu não concluí ainda, de né? marketing? Mas pretendo concluir. Você faz aonde? Ou fez? Fiz na Univag. Univag, que bacana. Aí eu tive que... É gestão em marketing também? Isso, e aí eu tive que dar uma trancada na época que meu pai estava doente, quase morreu, e aí eu dei uma trancada na época. Quando eu voltei, o curso não tinha mais, não batia, como fala? Grade, né? Uma coisa assim. Aí eu continuei fazendo logística. A logística, interessante. Ele é um curso muito bacana, mas que não ia me agregar, assim, eu queria atuar no marketing. Como que você chega numa empresa de publicidade, marketing, e fala assim, olha, eu sou especializado em logística. O diploma de marketing, você atua numa empresa, numa administração, uma coisa, mas com o de logística eu não me via. Eu acho que isso ia ser uma coisa que ia me impedir, né, de eu ter liberdade. O meu sonho é trabalhar com marketing, eu adoro isso, né? Cuidar de marca, marketing estratégico, esse tipo de coisa. E com o diploma de logística, será que eu ia bater numa porta de uma empresa e eles iam abrir para mim? Então eu fiz mais um semestre, meio contrariado, porque tinha as matérias, e tranquei de novo. Mas eu pretendo voltar só para concluir, falta pouco. E eles não continuaram, não deram continuidade no curso de marketing? Acho que teve sim, mas eu já não fui mais atrás, a minha vida foi para outro lado, né? A vida capotou bastante depois de lá. Por um bom tempo nem pensei em retornar, coisas da vida, né?
E aí, de um tempo para cá, quando eu retomei a questão do podcast, né? É comunicação, né? É o tempo todo comunicação, é o marketing pessoal e um monte de coisas dos meus clientes e tudo mais. Aí eu falei, não, isso preciso de novo reativar isso, né? Virou um objetivo a curto prazo, mas que agora é desafiador dentro do crescimento que a gente está tendo. Como que eu vou arrumar tempo para fazer isso, né? Eu fiz marketing na Sim. Gama Filho, no Rio de Janeiro, em 2001, que eu terminei. E aí eu lembro de um professor que falava assim, tem gente que é só a marola, e tem gente que é a onda. Ah, sim. Verdade, interessante, E, né? e eu nunca esqueci ele. Eu tinha, na faculdade de marketing, tinha várias... Bem carioquês, né? Eu era a única estranha do INC de Mato Grosso. Uhum. E aí eles... tinha marketing esportivo, que era um juiz que dava... Juiz de futebol que dava aula. Achei muito interessante. Legal. Muita coisa, muito networking. Né? A vida da gente é networking. Imagina aqui, eu estou entrevistando quem me entrevistou. Pois é. Olha só, né? E Quantos podcasts vocês já fizeram até agora? Você e a equipe. Tem uma equipe, ó. Nota com 10. certeza. Esse cara tá do meu lado desde sempre, né? Você Ele não deveria estar sendo Você entrevistado não aqui mostra junto ele também. não, hein? Igual a minha produção, não pode mostrar. Pois é, secreto, né? E já tentaram Secretíssimo. até roubar ele de mim Não, já. não pode. Pois é. Ele tá aqui desde o programa do zero aqui, né? Uau. É uma longa história a questão do marketing, né? Mas a gente está prestes a fazer o programa de número 100. 100? Isso. Nossa. Já era pra gente ter batido essa marca faz um tempo, mas eu tive que dar uma freada no meu por conta das outras produções, né? Para quem não sabe, a gente virou uma produtora, né? Porque por uma questão de sustentabilidade, eu não dava para eu fazer um podcast só meu com essa estrutura. Eu falei, não, eu tenho que disponibilizar ela para um serviço, né? Acabamos virando uma empresa, né? E ocasionalmente esporadicamente aparecia um cliente ou outro. Foi um primeiro ano difícil de provação assim, e aí só no meu. Esse período, enquanto não tinha cliente, só gravava o meu. Gravava quase todo dia, né? Foi gerando um banco bom de podcasts. Agora eu dei uma freada, porque a gente vai fazer o número 100 e eu tô esperando uma oportunidade boa de trazer duas pessoas assim de grande relevância para comemorar esse número 100, né? Você pensa em quem? É segredo, eu posso falar para você em off? Deve. É dois caras que você conhece também, são dois queridos que já passaram, são super acessíveis, eu tenho bastante acesso a eles, são pessoas maravilhosas, dá até vontade de falar, tão queridos que eles são. Não fala não, segredo, segredito. E aí eu quero, só que como a correria para dar assistência para os clientes, né? E eles viraram uma prioridade, porque é o que mantém. Eu sou cliente deles, Sim. tá? Se vocês souberem, aqui eu uso o estúdio do Centralcast. Isso. E aí a gente prioriza, né? Quem sustenta, né? O nosso trabalho. E sempre dou uma sacrificadinha no meu ali, porque eu tenho minha flexibilidade, flexibiliza ele, não tem problema. Então, quando fizer o número 100, vai ser bem legal. A gente tá, acho que no 96, 97. Opa, falta pouco, hein? E falando quando você me entrevistou, Sim. O seu, que você gravou, ele rodou o mundo. Ele não ficou só aqui. E a forma de entrevista, eu falei, não, você tem que entrevistar ele, não vai ter jeito. Ah, sim. Não pode fugir. Então, e aí, né, olha só como que é, né? Quando surgiu a ideia de eu fazer podcast, foi durante a pandemia, todo mundo ali em isolamento, né? E aí a internet foi um bom, né? Um bom refúgio para muita gente. E eu via os podcasts. E a naturalidade que era feito, né? Fugindo dos padrões do jornalismo, uma coisa com pessoas que nem eram capacitadas, falando de um jeito totalmente informal. Eu fui gostando disso. Eu tinha amigos, desculpa. Quem que você admira nesse mundo? Por exemplo, quem que foi a tua inspiração para você chegar no... Opa, tá voando, primeiro, no Centralcast. Os meninos do Flow, né? Que foi o Igor 3K e o Monark, né? Foi o primeiro podcast que eu assisti e prendeu a minha atenção. E eles são os primeiros, assim. Já existia esse formato de uma maneira mais incipiente, mais nichada. Mas eles foram que furaram a bolha, muitas bolhas rápido, assim, né? E aí eu tinha uns amigos jovens também com esse mesmo
pensava parecido e tal, unimos essa vontade de fazer e eu lembro que fizemos uma reunião com uns amigos, eu e mais 3, e bora fazer, e eu já abracei a ideia de corpo e alma já na primeira reunião. 2, 3 dias depois eu já tinha comprado a primeira câmera. Uma semana depois eu já tinha comprado, sei lá, esse daqui eu lembro que é até legal eles estarem aqui ainda, esses suportes aqui. Para os Falei, eu microfones. já vou me adiantando, aí os meninos Sim, compram a parte sim. deles, daqui a pouco, em 4, nossa, rapidinho esse negócio vai estar grande. Os meninos não faziam nada, não compravam um parafuso, e só falando bonito, vamos usar aquele microfone Shure, não sei o O quê. Shure, não, o Shure, esse aqui também é bom. É muito bom. Vamos isso, e assim, um papo muito de grife e pouca, né? Eu preocupado assim, primeiro a gente tem que fazer, né? Vamos comprando que é barato, a gente tem que começar. Sim, claro. E aí, bom, essa galera eu tive que fugir deles, assim, vamos dizer assim. E acabou que Aí continuei sozinho, já tinha comprado uma coisa ou outra e fui comprando. Olha, 90% do que você vê aqui foi construído como formiguinha, né? Hoje nosso podcast está batendo quase 2 anos, mas foi um processo de quase 2 anos anteriores acumulando material, equipamento, um pouquinho de experiência, assistindo muita coisa. Então, vamos dizer assim que esse projeto ele tem quase 4 anos, né? O que o pessoal vê hoje é só a pontinha do iceberg, né? e as pessoas não fazem ideia de quantos detalhes. Eu mesma resisti muito para ver por vídeo, porque eu sou de rádio. Sim. Então, já fiz televisão, já fiz impresso, já tudo, mas assim, minha paixão é rádio. E aí eu falei, nossa, porque tem que é o cabelo, é a unha, é a roupa, não sei o que, a maquiagem. E no rádio você pode ir com chinelo, a calça furada, ninguém vai estar te vendo. Você vai projetar uma personalidade telefônica. Tanto que você tem essa voz aí, né? Não, que isso aqui é um presente, né? É um presente mesmo. Outro dia presente. eu tava, pessoal, para quem tá assistindo, eu cuido do áudio também, né? Enquanto eu sou diretor, né? Enquanto tá tendo as gravações. E ela tava lá longe do microfone, o microfone tava a 2 metros dela e essa voz chegando perfeita no meu ouvido. Eu falei, olha só, cara. E. Você sabe que eu descobri por acaso a minha voz? É? Eu não sabia. Não, eu estava na área. Olha, eu trabalhava em outra área. Trabalhava na área de programação de SQL. Ah, sim. Em 1900 em muito tempo. Um tempo atrás. E eu já trabalhava em rádio, mas eu nunca, né? E aí eu fui num evento, aí eu usei um microfone lá em São Paulo. E aí... Mas você já era jornalista? Não, Ah, não, tá. não, não. E aí eu trabalhava na área de informática. Eu era analista de CRM lá no século passado, bem literalmente. E aí, eu falei, nossa, então vamos... E aí você aprende, né? Pra você ver, eu sou refém do retorno, igual o Tim Maia. Sim, Também conheci o Tim Maia também. E você você já tinha isso natural? Teve também que dar uma estudada? Não, eu penso Alguém te assim... orientou para você Não. impostar melhor a Não, voz? eu até não gosto de A falar dicção impostado, né? Que fala perfeita. assim, boa tarde, boa noite. Uns Eu caras não- que né? fica Você até também é cômico, natural. né? Não, e fica uma coisa assim que a pessoa fala, não. E tem gente que fica assim, você fala ao telefone, a pessoa cria aquela imagem. No rádio é assim. Sim. Por isso que eu amo o rádio. Tem uma mística, né? Né? Por exemplo, é a mídia que vai sobreviver. No final, Você está escutando rádio, você está escrevendo, você está. Sim. O rádio tem uma sobrevida muito grande. Isso aqui é um upgrade do rádio, eu acho. com certeza, sem dúvida. E ainda eu acho, eu tenho umas teorias na minha mente assim. Hoje a gente está tão dependente da era digital, né? Da internet e tudo mais. Mas imagina, pensa bem, se um dia eu já ouvi falar que pode ter uma tempestade solar que ela pode queimar satélites no mundo inteiro. Até o Starlink não vai sobrar, tava pensando em comprar um. Não, imagina isso tudo aqui, isso que eu fiz aqui, essa geração Z que está tão dependente de uma ela não sabe chegar sem você mandar a localização. Eu tenho uns amigos que são mais velhos do que eu, que eles abraçaram eles têm 50 anos e abraçaram a geração Z. Eu também tenho 50 Não. e 2. Não, mas deixa eu te explicar. O cara vai 10 vezes no ano na minha casa e toda vez ele pede a localização. Ou seja, tipo assim, essas facilidades não estão deixando mais a pessoa absorver, né? Eu ainda sou de 89, ainda sou do século passado, a gente ainda decorava uns telefones,
Sim, tinha Sabia o número da agenda. rua, o CEP. A galera hoje Agenda não sabe nada. telefônica. Tinha agenda. Sim. Ninguém tem agenda. O seu aconteceu já, o teu telefone que foi levado. Aí eu entrei na internet e eu guardo as minhas senhas no meu e-mail. Eu fiz essa coisa. Aí eu consegui bloquear o telefone. Mas eu não sabia os outros números. Você não guarda número. Você não guarda nem da minha Sim. mãe, não sei. De ninguém eu sei. Então, eu acho que também cabe agora ao ser humano, veio tantas facilidades, ele dá uma filtrada nisso também, senão ele vai virar né? Imagina isso que acontece, isso que a gente falou aí, de ter essa tal tempestade solar, queimar, a gente volta pode pegar isso daqui, esse celular, e guardar e esperar os outros consertar. Porque você não vai ter o que fazer com ele. A gente só está aqui por conta do Assis Chateaubriand, o Chateau. Sim. Vocês não sei se tem um livro do Fernando Moraes, eu até tive a honra de, lá no Rio de Janeiro, de escutar o Fernando falando do Chateau, desse livro, quando ele lançou, foi no século passado também. Sim. E aí o Chateau, ele foi muito visionário. Porque ele tem que vender TV para poder depois implantar a TV. Sim, sei lá, você vendeu uma fruta que nem existe ainda, né? As pessoas aderirem a isso, né? Eu tive também uma pessoa que eu entrevistei muito interessante, o Carlinhos Dorileu passou aqui, eu entrevistei ele, uma pessoa também um super querido, né? Ele contou como foi o começo da TV Gazeta. E eles saíram desbravando esse Mato Grosso aí, vendendo jornal antes de produzir. E era esse o processo antigamente, né? Mas hoje é fácil você imaginar isso. Agora imagina, sei lá, acho que nos anos 80, acho que foi isso. As pessoas eram também mais limitadas, mais fechadas. Como que você vendia espaço publicitário, saía aí no Mato Grosso? Então foi um cortar mato mesmo, né? E até hoje, eu vou te dizer, quando há uns 15 anos atrás eu tinha o News do Araguaia, o meu jornal, ele era um semanário. E eu rodava em Goiânia. Na gráfica do Popular ficava mais barato que rodar aqui. Certo. Aí eu tinha um convênio com uma empresa de transporte, não vou falar quem que é, né? Vou fazer o merchan. E aí eu peguei, ele distribuía para mim no Araguaia em 47 municípios. Aí eu mandava 100 unidades, porque eu não tinha muita tiragem. Sim. Então eu mandava 100 unidades, por exemplo, para Bom Jesus do Araguaia, Vila Rica, Canabrava do Norte. Só naquela região? Em todo o Araguaia, de Barra do Garças, ali, Ponte Branca, tudo. O que eles faziam, pessoal da cidade? Porque ele não chegava impresso. Por exemplo, o Diário de Cuiabá, naquela época, chegava 3 dias depois. Olha só. Totalmente já desatualizado. Né? Tinha o site também, mas o pessoal quer ver. Então eles faziam assim. Ele lia, aí ele passava para o outro. Sim. Aí todo mundo lia. Os 100 jornais, eles circulavam lá na cidade. Se multiplicava quase, né? E isso ainda acontece, tá? Sim. E quando eu trabalhei em rádio no interior também, eu vi isso, que, por exemplo, não tem notícia disponível. Sim. Os caras têm que se virar no 30. Fazem com muito profissionalismo. Sim. No interior de Mato Grosso. Exatamente como você falou do Dorileu. Sim. Foi um trabalho muito bacana, né? E ele contou essa história e eu achei, né? O que a gente faz hoje é muito simples até diante do que esses caras faziam. Era um trabalho físico mesmo e aí depois ia aqui, diz que batendo de porta em porta porque vende espaço, né? Sim, vende espaço, uma coluna, meia coluna, isso, né, coluna inteira, 4 colunas, depende do jornal que ele fizer. E também tem coisas com a merchan, mas isso. O merchan a gente ainda trabalha com ele, você vê o merchan. Sim, ainda é muito forte, né? Merchan é muito bom. E aí a gente tá fazendo isso aqui, né? A gente voltou aí, isso daí tudo, vamos dizer assim, pavimentou o caminho pro que a gente tá fazendo aqui nesse momento, né, também, né? Assim, a coisa ficou bem sofisticada há um bom tempo, o jornalismo, e hoje tá tudo, claro que ainda vai ter esse espaço do jornalismo mais engessado, mais padronizado, mas também começou a se soltar dessas amarras, né? E aí veio o podcast, os bloggers, os blogueiros, né? Fazendo um trabalho bem legal também, né? Eu digo a você, nós brasileiros somos tão avançados que a gente não tem noção. Eu não entendo às vezes porque as pessoas aqui no Brasil, que eu fiquei muito tempo fora, elas se diminuem. Sim. Quando você, por exemplo, é multifacetado, você faz, você edita, você corrige o áudio, você... tudo. E em São Paulo tem um profissional para isso, um profissional para aquilo. E aqui no interior, no Mato Grosso, todos os interiores, Goiás, todo o interior.
a gente é muito mais multifacetado. Você faz tarefa de 5. A gente, com a escassez, né? A gente tem que fazer várias coisas, né? Tem até uma amiga minha que trabalha com cinema, produção audiovisual, mais para cinema. E por conta disso, todas as produções que ela fazia tudo. Ela era, sei lá, casting, aí ela ajudava um pouco na iluminação, ajudava isso. Aí quando ela ia fazer os cursos lá em São Paulo, que tinha uns cursos que pedia para o aluno se apresentar, o que ele fazia? Ela falava 10 coisas e o pessoal ria, porque para eles não é inadmissível isso. Não, eu só sou iluminador, o outro é só Sim. áudio. E eu acho que a gente acaba ficando bem mais preparado, né? Nós somos multifacetados. Isso que eu falo, a televisão do interior brasileira, ela é fantástica. E os podcasts também. Sim. Os influencers, eu não sei se eles ainda, por exemplo, não tem influencer de pet. Eu fui fazer uma pesquisa uma vez, não tem influencer que fala só de pet, que fala meu cachorro, meu gato, meu isso, meu aquilo. Legal. Tem lacunas ainda que as pessoas não preencheram. Agora, tem de variedades. Eu acho que no podcast aqui, por exemplo, do Bia Chamada Geral, se você não ainda clicou no like, você clica, por favor, coloca aí o seu comentário e ativa o sininho para você receber sempre, porque a gente não quer também fazer somente política. Sim. Também política, claro. Até por causa do momento, né? E esse programa eu homenageio o Lino Rossi, que foi meu grande mestre no rádio, uma pessoa incrível, generoso e profissional. Sim. Foi um divisor de águas na minha carreira, por exemplo, quando eu trabalhei com ele, quando eu tive contato com outras pessoas que também têm o mesmo nível de capacitação que ele. Então, esse estúdio aqui, eu homenageio o Lino, né? Estúdio Lino Rossi, nesse momento, porque ele agregou muito. Sim. Você podia ter qualquer divergência com ele, que ele entrevistava todo mundo da mesma maneira. Eu lembro dessa figura muito forte aqui, né? Nos anos 90, nos anos 2000. Ele tinha uma técnica de respiração. E a voz, né? Não, a voz é incrível. A voz é incrível. E essa questão de voz, até hoje, se a pessoa não tem uma voz ou não faz um trabalho com a voz, fica complicado realmente dela. Que a voz você tem que ter respiração, né? Tem tantas técnicas hoje. Saber passar, sei lá, emoção, dependendo do material que você está gravando, né? Eu lembro que ele fazia umas locuções também, né? TBO, TV Rondon. Sim, ele fez apresentação, inclusive quando ele foi eleito deputado, ele foi eleito por São Paulo uma vez. Porque ele fazia lá em São Paulo, um nacional, eu não me lembro exatamente qual o programa. Eu acho que era a voz dele antigamente. Eu lembro que tinha TV Manchete e a representante daqui eu não lembro qual que era. E tinha um quadro que passava, eu lembro, sério mesmo, eu tenho uma memória muito boa para isso. Tinha um quadro que chamava, acho que é assim, Histórias de Mato Grosso, uma coisa assim. Sempre contava alguma história, gente, para os bandeirantes, uma coisa para contextualizar o público da história daqui. E era a voz dele. Eu lembro disso aí perfeitamente. Ele contava, tipo assim, a história dos ribeirinhos, do povoado tal, era a voz dele. Então, assim, me marcou muito, né? E eu nunca, né, olha só como que é o mundo. Hoje eu estou entrevistando uma pessoa que trabalhou com ele. Infelizmente não deu tempo, né, de entrevistar Pois é, ele. Nem consigo acreditar que ele não está mais aqui. Assim como o Mauro Cid também vai ter minha homenagem aqui. Já até convidei o Humberto Frederico para vir. Tá fora, tá viajando, e para poder falar. A história do Mauro Cid Nunes da Cunha, diga-se de passagem, é um capítulo, nem vou fotocar aqui hoje, que eu quero falar com você. Por exemplo, qual foi a pior situação que você passou entrevistando? Entrevistando teve poucas, mas eu já tive ocasiões aqui da gente perder todo o material, por exemplo, que a gente gravou, entendeu? E por aí exemplo, faz o quê? Senta e chora? Teve um que, a entrevista foi 10, foram poucos, porque a gente aprendeu muito, foi traumático. Traumático porque por a gente não ser tão experiente na época, então foi um trauma pesado para mim. Tipo assim, hoje em dia se isso acontecer, eu já tô mais, mas foi bom que isso foi me obrigando a melhorar a questão do meu sistema, melhorar o computador, melhorar as questões técnicas aqui, né? Então, nossa, você tem que reconvidar a pessoa e falar, pô, sabe aquelas 1h30, a gente perdeu tudo, não vai ser mais tão natural a reentrevista, né? Ou não, de repente fica até melhor. Algumas ficaram, a gente conseguiu ainda ser equivalente, melhorar, mas perdia um pouquinho aquela coisa da primeira experiência.
Teve um que foi o melhor de todos, que esse eu ainda não consegui regravar, porque eu não consegui mais bater a agenda, foi de 3 pessoas. Foi umas 2 horas de programa, e uma hora eu olhei pro Vinícius ali, o Vinícius já com a cara desesperado, né? O computador simplesmente parou, e eu não podia estragar aquele momento, e eu tive que continuar pelo menos a conversa. Sim, E sim. ainda foi mais uns 40 minutos de conversa, eu fiquei quieto, falei pros caras só depois, porque ia, né? Imagina, aquele papo tava assim, tava igual a gente estivesse num bar conversando, muito bom tava o papo. E eu tô chateado que eu não consegui ainda regravar juntar as agendas das pessoas, 3 pessoas, né? Você sabe que eu tenho o Manuel de Barros gravado em áudio. Fui eu, através do Bosco Martins, lá em Campo Grande, Manuel de Barros é o poeta cuiabano que morava em Campo Grande. Na casa do Manuel, estava um cara da Folha, o Bosco Martins me levou, eu gravei a entrevista. E eu nunca usei. E aí eu falei assim, não, eu vou decupar essa entrevista, vou decupar a entrevista e tal, e tá guardada. Uhum. Mas é uma sensação tão estranha de ter. E aí, quando eu fui em Campo Grande em 2019, não estava no Brasil ainda, tem uma estátua do Manuel na praça, lá na Afonso Pena. E aí eu olhei para aí eu falei, tá aquilo lá, né? Uhum. Mas É assim, aquele material. a gente com a comunicação, por exemplo, qual foi a pessoa que você mais curtiu que vem aqui? Não precisa falar nome, não. Sim. Não quiser falar só a área. O que mais que você curtiu? Que fazer uma entrevista assim, bacana. Eu sei que pode parecer piegas, mas eu consigo cada uma curtir o que ela tem ali, entendeu? Então tem vários marcantes, mas os que eu fico mais à vontade é quando é de música, né? Ah, Tipo, então a gente fica quem aqui. que veio de música aqui? Veio o Pescuma, foi o primeiro grande, assim, que veio o Pescuma. E assim, foi uma aula também de humildade, E eu tentava, por exemplo, aí são duas coisas, a questão admirador, a questão entrevistador e a questão produtor. Porque eu tentava convidar pessoas que não me davam, né, começando, quem que é esse cara, né? Não te deram cano, né? Não, mas assim, nem me respondiam, Eu já achava, levei me cano, dá um viu? não, me fala um não, pelo menos, né? Sim, sim. É Porque, complicado compatibilizar, porque às vezes sim, a pessoa não tem noção. Tem o estúdio, tem o horário nosso, né? Eu que não isso. moro aqui, moro em Chapada dos Guimarães, por uma benção divina, tem que vir e Tiveram voltar. pessoas que falaram, olha, eu não tenho interesse. E, cara, isso fugir, beleza, não me deixou ali, né, na expectativa. E aí ele foi tão prestativo, ele falou, só marcar o dia, assim, assim, assado, papapá. Chegou aqui com o violão, a violinha nas costas e fez um show aqui. Isso abre portas, né? Porque quando alguém vê que você entrevista uma pessoa já desse jeito, você vai se cada vez ganhando uma aprovação maior, vamos dizer assim, né? Pô, esse cara entrevistou o Pescuma. Aí depois já consegui chamar outros não tão do tamanho dele assim, mas outros músicos relevantes daqui, pessoas que estão fazendo trabalho, jovens também. E Quer aí foi falar o vendo. nome? Eu trouxe Carola Nunes, é uma cantora aqui de popular. Ela passa por vários, não consigo nem definir ela, mas ela é 10. Cris Chaves, Carola é Nunes. isso. Roberto O Lucialdo, Roberto Lucialdo. sim, Irmão do Romeu, era meu isso. vizinho. Tá no Henrique, Recanto dos Pássaros. Henrique Maluf, que é um cantor também, tudo jovem. Tem uma galera jovem, né? Eu consegui trazer mais a galera jovem. Já trouxe o Romeu? Ainda não. Romeu, eu sou comadre dele, né? Ele me Sim. mandou umas fotos do século passado, do casamento. Eu falei, cara, nós ficamos O Romeu é o diferentes. irmão dele que é Que é ator, né? perseverou. Preciso falar com ele. Sim, ele falou do irmão dele e O tal. Roberto é ótimo. Sim. Casado com a Mônica, beijos pra vocês. Aí, por exemplo, outro que eu entrevistei que foi demais, entrevistei o Elias Neto. Nossa, Elias Neto, Lorde, que ser humano é aquele, né? Veio educadíssimo. Esse eu fiquei nervoso, Você porque ficou com aquela nervoso? voz, eu fiz essa introdução umas 4 vezes, assim, tipo, não conseguia, errava as palavras e tal. E também uma história enorme, assim, no jornalismo. Sim, sim. Quando eu era criança, eu lembro do Elias. Sim. E ele foram 2 caras, então tem esse marco, esses dois, assim, Pescuma e ele, cada um na sua área, né? Eu quero trazer, por exemplo, talvez alguém do Flor Ribeirinha. Ela é uma fofa, a Sim, Dona Domingas. Dona Beijo, minha Domingas, querida. não sei se, né? Eu vou mandar para ela esse link. Sim.
Ela Mas é uma tem uma fofa, galera. ela é uma fofa. Ela tem muita história para contar. Muita gente eu gostei, assim, de entrevistar de verdade, né? Tem entrevistas um pouquinho mais difícil, porque às vezes a pessoa não responde muito, né? Não, E aí faz como? você fica tentando fazer E aí render, faz né? como? Fala pra mim, como é que faz isso? Você fica desdobrando, né? Ela fala uma coisa, você desdobra mais um pouquinho, desdobra mais um pouquinho. Você gostou disso, a pessoa? Não. Às vezes você faz um. Eu solto bem no. Eu só pego uns tópicos, né? Pra não ter aquele branco, né? Do que a pessoa, né? Uns meia dúzia. Ó, às vezes tem pessoas que me dão 3 tópicos só e eu consigo desenrolar ali 1h30. Você prefere preparar um script ou você prefere desenvolver durante a entrevista? Eu gosto de durante por eu ser o produtor, né? E fechar minha agenda, né? Eu já troco umas figurinhas antes, um pouco com a pessoa. Se é uma pessoa que eu não sei nada dela, por exemplo. Mas, por exemplo, quando eu fui entrevistar uma galera da música, eu já sabia, Roberto Lucial, essas coisas. Eu só peguei alguns pouquinhos de tópicos ali, alguma coisa eu pesquisei também, e nossa, foi maravilhoso. O Elias, Eu vou te sugerir uma pessoa super importante, que é o Luiz Borges, cineasta, sim, e lá em Chapada, né, minha casa, meu coração. E o Luiz Borges, ele é incrível, uma locomotiva. sim, E na cultura, ele tem um projeto lá de... A Oca é um centro... É como fala? Seria algo cultural. É uma feira que acontece toda quinta. sim, Muito bacana. Ele fez essa semana para as crianças. legal. Então, Eu adoro o pessoal da cultura, é a galera que eu mais assim, trago aqui. Vieram pessoas que são impulsionador, como que fala? Agitador cultural, pessoas... Palmiro, você já entrevistou Palmiro? Ainda não. Palmiro. Mas é uma galera, consegui me conectar mais com os jovens, né? A galera que está mais acessível nas redes sociais. Mas sempre quando tem alguém um pouquinho mais antigo, eu gosto porque eu tenho também muito respeito pelos mais velhos que têm muito mais vivência. Os mais velhos são os que eu fico que nem uma. Eu fico que nem uma criança mesmo, assim, tipo, saboreando a história. Você já entendeu? sabe quem que eu vou trazer aqui nessa dupla dinâmica. Acho que vai dar 5 horas de entrevista. Sim. Esses dois. Uma dupla pesada aí, né? Pesadíssima, porque eu pensei, não é só política, é história, geografia. história. E ficar. Porque Sim. hoje você tem essa possibilidade da internet de pessoas acessarem, que é histórico. E fica pra eternidade, né? E para a eternidade. Eu acho que tem que ser assim. Não sei. Com certeza. Eu acho que isso aí já vai ser um marco já no seu programa já, Não, é né? um divisor de águas. Olha, eu tive muita sorte, né? De parar aqui. Sempre tive muita sorte. Mas você sabe que eu não preparo entrevista? Eu também, assim, preparar a entrevista Não, eu eu acho que é muito preparo. forte pra mim também. Eu gosto de soltar igual a gente tá fazendo aqui, né? Sim. Às vezes eu gosto de também ter Um scriptzinho assim. só um roteirinho, né? Porque às vezes a pessoa, principalmente os mais antigos têm uma história pregressa. Então é legal você trazer dentro de uma ordem mais ou menos cronológica, né? Organizar mais ou menos. Em que momento você entrou na música, né? Só pra ir, né? E vamos falar de música agora, que eu não Sim. falei. Tenho que mandar um grande abraço pro Jomar, Sim, que que foi que me apresentou você, Jomar Brits, que eu não conheço ele pessoalmente, mas conheço ele interneticamente, através dos grupos. Sim. E vamos falar de música agora. Sim, antes de falar da música, desculpa querer. Sim, claro, aqui é sua, a casa é sua. A gente estava falando, né, do crescimento da minha ideia de fazer o podcast. Vamos lá. E como que é incrível, que é a parte que eu acho que é a mais rica dessa história, que é o network que você faz. Os amigos que hoje eu tenho, entendeu? Sim. Sabe o que é eu trocar conversa com o Pescuma no WhatsApp, receber uma mensagem do Elias Neto, do Júnior do Verdão, que me manda, do Júnior da FEComércio. Um grande abraço para você, Né? Júnior. Trabalho lindo. Aí como que é o network? Aí tem o Jomar, que é um cara que é da minha banda, aí um dia ele falou, posso te indicar, tem uma pessoa assim no grupo, aí vem você. E foi. Aí eu conheci você, e aí aí eu converso com ela conhece tanta gente, que autoridade, tudo. Ela falou, não, é só você falar que eu te trago. Mas olha só, as minhas buscas, as pessoas que eu tentava chegar e não conseguia em algum momento, de alguma maneira chegaram através de você. É um privilégio, eu acho um privilégio, porque eu acho que se não for para somar, compartilhar, nesse mercado, porque o que a gente observou recentemente na campanha política, Sim. teve um fenômeno que era o Sombra
o editor, que era o editor em CapCut. O pessoal não né? entende a importância desses caras. Mas e o marketing? Sim. E aí foi fundamental o podcast Sim. para muita gente. Foi para todos, foi fundamental. Verdade. Inclusive, né, proporcionou da gente trabalhar junto nesse momento. Me ajudou, trouxe mais ainda portfólio para nossa produtora, né, que virou a Central Studio, né, que eu tenho meu podcast que é o Central Cast, né. Foi um nome assim, de certa forma. Vamos seguir aí. Se você não segue ainda, passa a seguir e assista, porque tem uma melhor que a outra. Um podcast melhor que o outro. A ideia desse nome, né, eu tinha outros nomes, né, na mente, e aí quando eu fui registrar, que eu queria fazer uma coisa certinha, registrar o nome, a patente e tal, nunca os nomes que eu tinha vontade dava. Aí eu mandei uns 10 assim pra mulher, e falei, ó, põe Central Cast, vamos ver o que dá. A gente tá no centro da América do Sul, né, centro geodésico da América do Sul. E eu também queria ser um centro de passagem de todo mundo, um hub de oportunidade, um hub disso que a gente fez, que é o network, né? E aí falei, nossa, é o nome perfeito, e Central é um nome forte, né? Muito. Você fala assim, eu vou passar na Estação Central, na Praça Central do Brasil. Central do Brasil. Eu falei, não, vai ser um nome forte. E aí acabou isso, virando Banco isso. Central do Brasil. Entendeu? Não tem o Banco Central do Brasil. Exatamente. Aí eu falei, é um nome forte, né? Vamos continuar com isso. Acabamos virando essa produtora, né? Central Studio. Pode fazer o merchan aí, gente. Hoje a gente grava mais ou menos uns 5 podcasts, 5 produções diferentes, né? Bacana. E cada cliente que eu tenho me trouxe mais network. Sempre sai um entrevistado dos meus clientes aqui que pegam o meu cartão, que pega meu telefone. Por causa da qualidade, tá? Isso. A qualidade, ela é uma... Eu creio que até o cliente, falando nos meus, ele é um multiplicador. Ele é o member get member. Então, ele vai vir aqui... Ele é um catalisador, né? E aí ele vai gerar para você, né? Como eu já gerei, e eu tenho certeza que os outros podcasts também... Pela qualidade. Sim. E eu acho que assim, que a gente está entregando uma boa qualidade, mas eu tenho um perfeccionismo que a gente ainda tem que ir muito além. Eu quero um negócio melhor ainda. Mas a gente está falando do marketing, né? O marketing, na verdade, é um negócio que impulsiona. Mas eu acho que o melhor marketing do ser humano é a credibilidade dele, né? Então, tipo assim, a gente tenta ser certinho com todo mundo, né? A gente nas nossas reuniões... Eu sempre sou bem transparente, eu falo o que dá, o que não dá, não prometo o que não dá. Cliente que é uma coisa assim, McDonald's, do dia pra noite. Às vezes tem... E aí você tem um desafio, você tá lá assessorando lá e o cara fala, não, eu quero isso, mas eu não tenho McDonald's, na verdade. E aí dentro disso tem aborrecimentos, mas eu consegui também, e aí a questão da credibilidade também, eu acho que tem uma questão de vibração, que tem uma coisa espiritual. Os meus clientes são ótimos. São ótimos. Obrigada. Isso, exatamente. Você também vem nessa galera aí, que é todos eles eu tenho uma conversa igual a gente está tendo aqui. Isso. Ele fala não também, viu, gente? Não fala só assim. Não. Ele fala não. E aí, porque a gente desenvolveu uma amizade muito respeitosa, então eles entendem, porque eu sendo transparente, eles vão entender quais são os limites da nossa empresa, o que eu consigo, o que eu não consigo entregar. Então não tem, no começo eu não sabia disso, passou uns clientes que vinham com cada ideia, eu não sabia falar não, eu tentava cumprir. Tem que falar não. Entendeu? Então, a experiência, né? Então eu passo credibilidade para eles com essa transparência. Sendo transparente. Super importante falar não. Porque no processo de comunicação, às vezes a pessoa fica constrangida. Até o entrevistado, você já passou alguma situação que o cliente estava passando, se bem que você pode editar, mas eu, por mim, prefiro menos edição possível. Sim. E aí o cliente passou da linha, passou da que acontece. Somos seres humanos, não tem como programar alguém. E ela falou alguma coisa e você teve que falar um não. De uma forma educada. Isso. Eu já tive que falar não, assim, para a pessoa que às vezes quer que eu entregue além da nossa capacidade. Não para uma gravação, por exemplo. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que quer, ela sempre fala, eu quero ir aí, mas eu quero fazer ao vivo. Aí eu falo assim, mas você tem um horário para fazer esse ao vivo? Porque se você for fazer ao vivo no YouTube, você tem que estar todo dia. Já sabe que ao vivo é um fator complicador, né, imenso, né? Ou seja, não pode dar nada de errado,
o convidado não pode atrasar, ninguém pode atrasar, é o mais tenso, né? A gente tem capacidade técnica, mas aí eu perguntei para ela qual que é a audiência que você tem para justificar todo esse trabalho. A gente vai ficar aqui até a noite, até mais tarde para entregar esse trabalho para você. Você tem audiência, tipo assim, não é querendo diminuir, mas vai assistir 3, 4, 5 pessoas, não justifica todo esse trabalho. Por que você não faz um trabalho gravado, bem feito, bem editado, sob controle, né, tecnicamente, todo controladinho, você vai entregar um resultado melhor. Está sendo uma vaidade desnecessária. Mas para eu dizer isso, aí eu tive que ter muito jogo de cintura, né? Que eu estou sendo direto para você tem um lado empresarial, que é uma empresa. É uma empresa. E eu fico, por exemplo, tem uma expectativa muito grande do Bia Chamada Geral entrar. Eu até falei com a esposa do Lino, antes de começar, falei com a Kerly, falei, olha, Kerly, eu vou fazer essa homenagem, posso? Porque eu acho respeitoso. É bom considerar essa bênção, vamos dizer assim. Né? E eu acho sim. Eu coloquei o Bia porque eu tenho uma expectativa na minha volta aqui, na comunicação. Tem, eu sei, por causa das minhas redes sociais. Então, eu tenho hoje separado, né, os segmentos. E eu sei dessa expectativa. Então, tem que fazer certo. Sim, eu adoraria fazer ao vivo. Sim, e eu sei que tecnicamente você é preparadíssima para isso, mas você entende também. Você também. Sim, e aí tem uma questão também, né, que igual eu falei para você, a gente está com muitas produções, Ele está me entrevistando, gente. E tem a questão que a gente está com várias produções, né, então o tempo está um pouquinho mais... A hora que, por exemplo, a gente está trabalhando para estruturar o seu podcast, a hora certa a gente vai conseguir fazer isso. É um desafio que eu quero chegar nele, mas... né, fazer certo, uma né? construção. É uma construção. Às vezes a pessoa não entende que através do YouTube você consegue ter um alcance gigantesco. Sim. Aí você tem o TikTok, que é maravilhoso. Tanto a campanha da Kamala Harris e do Trump tá toda no TikTok. Não tem nada no Instagram. Então, tem as frases de maturação no Brasil. Tem aquele Kawaii, tem o Facebook, tem o seu público, que não vai sair dali. Tem o pessoal que é só de grupos de internet. Então, são vários nichos de mercado dentro da comunicação. Sim. Então, não pode ser uma mensagem única. Com certeza. Já te ocorreu isso? Já, inclusive, eu quero que a nossa produtora faça também futuramente. Eu queria ter um trabalho paralelo, né? É que a gente tem que ficar muito na parte de captação e edição, mas eu quero que a minha produtora sirva também esse tipo de trabalho, por exemplo, que seja opcional do cliente, igual você, por exemplo, eu quero fazer o Bia Chamada Geral, eu quero estar nas redes sociais, você pode cuidar? Porra, meu sonho é entregar esse trabalho também. Inclusive, se alguém quiser entrar na nossa empresa, trabalhar e cuidar dessa parte, né? É que eu não posso agora sair abraçando tudo, né? É verdade. Mas eu já cuido da rede social de um ou outro cliente, mas tem sido eu não sou desafio. É um desafio. Eu acho um grande desafio porque não dá para unificar, pegar o mesmo produto e jogar. Não. Ele tem que ser um pouquinho personalizado. Filtrado para cada dia. Para cada público. E às vezes esse é o problema no equívoco. Sim. E o TikTok ele tem uma vantagem, a meu ver. Ele é uma inteligência artificial chinesa. Sim. Ela é superior à Meta. Entendi. Então ela faz assim... Se você entra, claro, TikTok é só dancinha. Não é só dancinha, já acabou esse lance de dancinha. Que ficou estigmatizado, né? Ficou, né? E ela é vendável. Ela é muito viral, né? Muito rápido, né? Muito rápida. E aí a inteligência artificial é tão avançada que ela vai te dando possibilidades lá dentro. Você descobre as ferramentas e monetiza. Sim. E as pessoas começam a criar uma outra perspectiva em relação a ela. Eu tô querendo, inclusive, achar um profissional para trabalhar aqui com a gente, para prestar esse serviço, seja para clientes ou para pessoas de fora, alguma coisa, como uma empresa, né, mesmo, né? Mas a gente está nessa fase de ajuste, né? Agora a gente está acertando os detalhes para melhorar. O Vini tá... Ela faz propaganda do Vini. O Vini tá... não devia nem ter falado o nome, né? Senão depois o pessoal tenta roubar ele de mim, né? Ele tá dando sangue ali para conseguir entregar material, porque tá ficando assim, né?
coisas que a gente vai aprendendo com a experiência. A gente descobriu assim que não dá pra gente gravar todos os dias, porque tem que tirar também dia pra editar. É verdade. Então não dá pra sair fazendo Senão aquela... o cliente fica perguntando, mas e o meu? Cadê o meu? E tem prazo pra entregar, tem cliente que sai... Tem factual. Isso, tem cliente que vai ao ar terça, outro vai todas as quintas, tem material nas redes sociais pra subir, então... Tem uns que querem todo dia, quase, segunda, quarta e sexta. Você vai ficando Com a agenda pressionado e tipo assim, qualquer probleminha que der, um computador que estraga alguma coisa, tudo fica, né, comprometido. Hoje a gente teve problema da internet, me parece que voltou. Voltou, Vini? Não voltou, ou seja, estamos ainda chateados com essa situação e aí, Você vai ter que ter um Starlink aqui. então, já é uma coisa que eu já... Antes, eu me lembro, a primeira vez que eu usei Eu não um sou telefone. fã do dono da Starlink. Nem eu, mas... mas o serviço é bom. Eu lembro que eu estava numa aldeia, eu não lembro qual. Aí eu vi um telefone, parecia um negócio desse tamanho. Uhum. Era o telefone da Starlink dentro da aldeia. Porque lá não tinha nada. Sim. Naquela época não tinha celular. E aí eu usei aquele telefone. Achei aquele incrível. O cara falou assim, liga para onde você quiser, no mundo inteiro. Via satélite, né? O Starlink E hoje tem gente que instala isso. Estou fazendo propaganda pelo Elon Musk não, hein, gente? Como se ele precisasse não de nós, precisa né? de mim também. E aí tem gente que instala no carro. Sim, verdade. Aí onde vai, compartilha. As possibilidades são infinitas. Você pode morar em qualquer lugar Sim. que você quiser. Então a gente está nesse processo, tá na nossa... Aí com isso eu já me encorajo a fazer live, porque a live vai ter muito mais qualidade. Sim, qualidade. Como que eu vou oferecer? Você viu que a internet caiu. Em Cuiabá começou a chover a internet. Como que eu vou oferecer esse serviço? Se aqui caiu, você imagina Chapada. Como que eu vou oferecer? É uma possibilidade. Se eu tivesse... Se esse programa fosse ao vivo, já ia ter complicado tudo com esse problema da internet que a gente está tendo agora. Né? E eu acredito assim, as pessoas estão buscando coisas diferentes. Por isso que tem espaço. Sim. Então, na sua ideia, por exemplo, o que você quer ampliar na área de entrevista? O que você aprender, esse aprendizado desse tempo todo? O que você quer? Qual que é onde você quer chegar? É interessante, né? Porque isso daqui é tão enriquecedor, né? A gente falou até agora só da questão do network, né? Mas a gente vai absorvendo tantas histórias das pessoas, a gente vira uma esponja que vai acumulando a vivência de terceiros, né? Às vezes alguém está contando uma história, alguma conversa que eu tenho, e já tá passando assim uma história que eu vi fulano contar para mim. Assim, você vai ganhando tanta bagagem, né? Verdade. E com bagagem você vai ficando mais seguro. Então isso me possibilita projetar possibilidades que para mim antes eram impensadas, entendeu? Então, com essa experiência que eu ganhei, esse enriquecimento, eu já comecei a pensar na possibilidade de dar alguma palestra, olha só. Olha, não, mas eu acho fantástico, eu acho que tem que começar a organizar. E hoje que chamam de coach, né? Eu creio que tem espaço, porque tem gente precisando aprender. Sim, com certeza. E o mecanismo todo... entender o mecanismo. Sim. E tudo é o entendimento que você tem de todo o mecanismo envolvido. Sim. E a minha ideia era fazer alguma coisa impulsionando a questão do network. As pessoas ainda não entenderam o quão é importante se socializar. Muito. Eu sofri muito na pandemia, viu? Eu também. Porque a minha casa lá, onde eu morava, em Cidade do Cabo, era a segunda embaixada que tinha. Todo mundo falava isso, até o cônsul lá. Ele dizia. Eu falei, eu vou mudar. Ele falou, acabar a Cape Town. Falava, por quê? Porque minha casa, a gente centralizava os brasileiros. Eu morava a sede da ONG era no centro. Então, todo mundo que ia no centro parava lá. Sim. E ia lotado. Então, quando chegou o lockdown, que lá foi muito rigoroso, não foi igual aqui, aquela ausência. Aquele vazio mesmo, foi um divisor de águas também na vida da gente. Você teve que se adaptar, você teve que se adequar. Eu fiquei depressivo nesse período, que era o momento de que eu estava investindo na questão do podcast. Então eu fiquei totalmente... Nossa. Eu tinha recém montado uma loja de calçados da Usaflex lá. Olha só. Então teve muito impacto na empresa de turismo, porque eu trabalho lá na minha empresa, pequena empresa, nisso. E lá eu trabalhei para jornalismo uma vez só.
Sim. Uma não, várias, assim, frilas, né? Mas também marcantes. E agora, e foi um divisor de águas para nós. Sim, com certeza. Foi o que me mexeu e eu era uma pessoa mais que gostava pouco de contato e olha só, virei completamente, entendeu? Hoje eu tô na frente de uma câmera, olha, quem diria, né? Engraçado, né? E as pessoas bloqueiam, né? Eu lembro, você vai chegar alguém, vai gravar, pronto, bloqueia. Mas é interessante a questão da... Quando ela se solta, quando ela Sim. esquece da câmera, a postura dela e tudo Muda mais... completamente, né? Muda e você consegue passar aquela mensagem. E eu acho que eu me dei bem nessa parte, Muito. que é o de deixar a pessoa à vontade, sabe? Eu queria ainda ter melhores recursos aqui para a hora que a pessoa chegar aqui, eu não ter que me preocupar com câmera, porque para quem não sabe, eu arrumo tudo também aqui por trás. Sim, Não é sim. um cara que comprou tudo e só senta aqui e grava, pessoal. Não, é um... Essa questão do network também que você falou, além do equipamento, porque tem gente que tem equipamento, não tem networking, Sim. não tem nenhuma um insight em relação do que está fazendo. Eu acho que até para você não é trabalho, é hobby. Grande parte. É muito prazeroso fazer isso. É prazeroso, às vezes eu tô ali fora e outro dia você tava aqui entrevistando uma autoridade, um político e tal, e eu falando, olha só, cara, me sentindo super valorizado por ter pessoas que confiam no meu trabalho, entendeu? Então eu falei, olha lá, olha o que tá acontecendo ali. Ainda Você tem mais trouxe para uma... ver. Isso. Tem mais para ver, não Você conta estava aí. entrevistando uma outra pessoa, que eu ainda não vou dar spoiler aqui, que é uma pessoa que eu vi muito na TV, né? Também é outra pessoa, né? Incrível. Ele falou sobre coisas que ele nunca falou em lugar nenhum. Aí eu falei, olha só, as pessoas estão confiando. Eu acho que eu comecei a me sentir importante num sentido assim de... É um canal de televisão que se abriu. Você quer ver? Eu sou super fã do maluco do Peninha, que é o Eduardo Bueno, do Buenas Ideias. Sou fã dele. Eu não conheço. Eu assisto a ele toda semana. É historiador? Ele é historiador, Gaúcho? jornalista, gaúcho, Sim, torcedor sim. do... Esse conta muito bem as histórias do Cara, Brasil, ele é um né? storyteller, que hoje eu lance storyteller. Então eu sou storyteller também, você é storyteller, contador de história, contador de causa. E o Paninha é fantástico. Ele tem uma fala que eu não sei se é dele, mas que eu trago para mim, e eu quero inclusive entrevistar historiadores aqui. Eu quero chamar dois. Porque isso Vou te sugerir também. Sim, a sociedade que não conhece a própria história está afadada a cometer os erros do passado, né? Exatamente. Então, muito do que a gente está vendo, inclusive, acontecer no mundo ainda é muito porque as pessoas não conhecem, não entendem a importância da história, né? E interessante do Peninha, do Bueno, ele chama Buenas Ideias, o canal dele, se vocês quiserem procurar, Sim. tá? E ele morava nos Estados Unidos. E ele escreveu toda a história dos Estados Unidos. Aí ele se pegou um dia e falou, gente, mas eu não escrevi nada sobre o Brasil, eu escrevi tudo. Aí ele voltou para o Brasil e começou a escrever. Ele é um cara, assim, acima da média. E eu gosto que ele conta de um jeito e bem é fora natural, da caixinha, né? E ele... Ele não é cheio de coisa técnica, acho que é bem melhor para... A técnica dele é muito boa. Sim, de uma maneira bem informal ele fala e mais fácil das pessoas entenderem, né? Concordo. Se você quiser levar para mais pessoas, fale de um jeito mais natural. Simples, ele faz, né? Não tem que reinventar a roda. Sim, mais coloquialzão mesmo, né? Ele fala porque Dom Pedro, o cara era mulherengo mesmo, e ele falava do jeito que o cara é. O outro era pé de cana. Isso. É bom que as pessoas saibam, porque as pessoas romantizam demais, né? Sim, e são seres humanos que eram cheios de uma colocação podre. muito equivocada em relação à história. Sim. E com ele, eu aprendi, apesar de ter feito curso lá de guia, de formação, eu aprendi sobre o Cabo da Boa Esperança mais do que eu imaginava. Legal, aí ó, você vê. Né? E do Bartolomeu Dias. É como ele passa a informação e que te... Super importante, super recomendo. Ele tem livros maravilhosos. Sim. E aí a gente vira isso daqui, né? Igual eu falei, as possibilidades, né? Sim. Hoje eu já acho que eu consigo, talvez, criar um infoproduto, né? Que é uma tendência para vender, né? É que eu não tenho tempo mesmo de desenvolver isso. Mas como fazer o seu estúdio de podcast ser rentável, por exemplo? Eu já acho que eu já tô ficando habilitado já, ainda tô, né? Você sabe que eu, como professor, sem te cortar, já te cortando, eu prefiro investir em conteúdo. Sim. E não ter um investimento... Não, claro, né? Todo mundo quer ter, mas eu prefiro contratar um profissional para me ajudar do que fazer uma coisa que eu... Sabe determinada área? Sim. Eu fiquei assim.
Entendi. Eu prefiro, porque jornalista entende, é especialista em nada. Ele entende de tudo quanto é assunto e não sabe nada a fundo. Entendi. Fica tudo meio superficial, Sim, né? porque você vai pegar um assunto, pegar outro, pegar Ele outro, e tem que ser o vai. que os outros chamam de tudólogo. De tudo um pouquinho, Isso né? aí, todólogo. Entendi. E aí às vezes as questões mais técnicas, né? Acho que tem um jornalista que é meio historiador, que é o que acaba indo um pouquinho mais a fundo em alguma coisa, né? Todos são. Sim. Todos, você não tem um que não é. Até para me ajudar na entrevista, aquela entrevista da década, do século, Sim. eu vou chamar uma super jornalista, que foi a primeira repórter de rua de Mato Grosso, que é a Laura Lucena. Então. Porque é um calibre muito grande lidar uma entrevista sozinha como aquela. Você entende o peso dela, né? Então você vai estar mais amparada aí, né? Sim, até porque ela foi assessora de imprensa de um deles, então eu acho que é por aí. Sim. Nossa, vai ser. E também- para mim é uma honra saber que, olha só, isso vai acontecer aqui, né, no nosso espaço, né? Não. Isso vai só validando a gente cada Sim. vez mais. Eu olho assim, às vezes eu posso estar cansado ali, eu tô, Igual aquele dia você tava. né, eu tava, né? Mas aí eu olho, não, a gente está fazendo uma coisa aqui que ainda agora pode parecer um trabalho de formiguinha, mas isso aqui vai fazer diferença. Não, Tá falo fazendo até dar diferença. calo na língua se deixar, porque eu sempre fui aquela que participou, diferente de você, eu fui aquela que, professora, eu levantava a mão. E aí a minha professora, ela fala assim, eu sabia que você ia ser jornalista. Porque, por causa dessa curiosidade, Muito curiosa. eu comecei, eu puxando, né? Só depois que passa o tempo que a gente dá uma olhada para trás e revê as coisas. Eu comecei a quebrar isso na faculdade. Eu percebi que o meu aprendizado era bom. Eu nunca fui de anotar. Os meus cadernos eram vazios. Mas eu ficava em cima, no cangote do professor, nas explicações, e o tempo todo, qualquer dúvida, e às vezes eu perguntava, não era nem a minha dúvida, eu percebia que eu estava fazendo um favor para outros colegas que tinham a curiosidade. Ah, eu sempre E não perguntei. tinham coragem de perguntar, entendeu? Tem Então eu gente comecei a perceber ali que às vezes a minha dúvida representava a dos outros, entendeu? E tem gente que não fala nada, mas vai embora com um monte de dúvida. Essa pessoa não sou eu. Sim, eu gostava assim, o professor falava uma coisa que eu entendi, mas eu falava, então é isso, eu sintetizava, é isso, seria isso, professor? Exatamente, tipo assim, eu percebia que dava uma mastigada nessa informação para os colegas. Então, isso começou em 2012 que eu entrei na faculdade. E parei, voltei. Então, tipo assim, às vezes eu tinha a impressão até que eu tava atrapalhando o professor, tanto que eu... Mas Mas não na verdade o professor gostava, Não é. porque isso ajuda ele a passar, né? Nós tivemos um professor na federal que ao invés dele passar metodologia científica, que era o primeiro semestre, ele passou método científico, só para... Então, a maioria reprovou. Eu não entendo a diferença. Não, a metodologia é aquela que ensina você a fazer trabalho em BNT e sim. tal. Ele já passou As o último, normas, né? ele pegou o último assunto da grade e jogou no primeiro. Foi um descuido ou foi de maldade Foi mesmo? de maldade mesmo. Sacana, Odiava a criatura. Porque é difícil no começo do curso, você ainda tá Você assimilando. imagina, a gente que é mais maduro, imagina, né? Imagina quem era, sim, a galera, novinho e tal, tinha passado no Totalmente federal. cru ali ainda, né? Verdade. Então, a ideia é essa, né? Então eu tenho um plano assim, vamos dizer, de expansão, porque o audiovisual ele é muito abrangente, né? A gente, por exemplo, eu tenho muitos contatos com o pessoal da música, a gente pode desenvolver uma empresa que faz jingles, por exemplo. A gente já tem... Super importante, você viu na campanha, né? Sim. O pessoal quer coisa para ontem. Já temos essa conversa com alguns colegas, Isso é bacana. entendeu? Então, já tem essa possibilidade. Gravar infoproduto, o pessoal quer gravar um curso para vender na internet. Já estamos também com essa conversa um pouco adiantada. Temos um projeto também que a gente não vai falar agora, que Sim, é aquele. Exatamente. Né, tal. Infoproduto, né? Um áudioproduto, como é que chama? Pode ser dos dois. A pessoa pode querer gravar sua voz, tipo audiobook, ou um videobook mesmo, que é ela ensinando. Por exemplo, você quer ensinar algum curso ali, alguma coisa, né? Claro que a gente só vai fazer com pessoas que são habilitadas, né? Que têm autoridade para fazer isso, né? Obrigada, só faz autoridade. E aí tipo, vender esse tipo de coisa, né? Por exemplo, Tem muito mercado. Muito mercado. Eu acho que já com o conhecimento que a gente está adquirindo no audiovisual,
como a gente já tem a capacidade técnica, falta eu me sentir, o cara que vai estar na frente da câmera, me sentir um pouquinho mais habilitado eu tenho que desenvolver uma metodologia, que é a parte que eu nunca gostei, de colocar as coisas no papel, desenvolver um roteiro. Mas tem muita coisa que eu não gosto também, É. sabe? Eu sou resistente, eu tô com meu caderno aqui, meu papelzinho e tal. Tenho, laptop tenho, tudo, mas eu prefiro. Então, A gente é resistente, né? sim, então eu tenho que ainda quebrar essas... Ou tem que ter alguém para te ajudar nisso, porque Exatamente. tem limitações. Eu, em determinados momentos, na minha empresa também, no passado, depois Sim. de 30 anos, desde 1994, eu tive pessoas que faziam isso, porque senão me desviava o foco. E aí é essa hora, eu tô nesse vai ou racha, entendeu? Então tem que achar alguém, como a gente ainda é uma empresa pequena, não dá para sair contratando, então às vezes você tem que achar alguma pessoa que tope fazer uma coisa em parceria com nível de sociedade, uma participação, porque eu não posso pagar. Então tudo assim Falta investimento para nós, você acha? Para o pequeno, para a comunicação do independente, por exemplo. Sim, e eu acho também que o público também aqui de Cuiabá, pode parecer, vai ser uma crítica, assim, o pessoal ainda está muito virado para os grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente com o conteúdo que é feito lá, os podcasts. Claro que eles são absurdamente muito bons. Tem patrocínio do Itaú, tem patrocínio da Santander. Eles levam quem eles querem, então até injusto querer se comparar, mas eu acho que a gente produz conteúdo muito bom, modéstia à parte, o Centralcast. Diferenciado. E o pessoal está muito de frente para lá e de costa para cá. Mas a galera daqui assim, mesmo. Você sabe que, se você parar para pensar, o Mato Grosso e o Brasil estão isolados pela linguagem. Eu já não falo que a gente fala português, nós falamos brasileiro. Sim. Porque português de Portugal, ou de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, mas nós não falamos português. Sim. E aí as pessoas falam, não, nós não falamos português. E fora o Brasil, você tem aqui uma América toda unida pela... Até o canal de notícias unido pela língua espanhola. Sim, verdade. E aí a gente tem esse desafio. A gente mal fala português, a maioria. E também falar inglês aqui também não sei pra quê, porque ninguém fala. E aí a gente tem esse desafio de furar essa bolha, do pessoal falou, claro que a gente não quer ganhar totalmente essa audiência, que eu sei que é impossível eu entrevistar alguém aqui, e aí o cara vai entrevistar o presidente da república, o cara entrevista o senador, entrevista... Quem que você quer entrevistar? Entrevista, por exemplo, a atriz da Globo. A gente sabe que, né, é muito diferente, mas o pessoal olhar um pouquinho mais para nossa cidade, que tem muitas histórias muito legais aqui. Muitas. Então, tipo, valoriza. Na verdade, a ideia é valorizar, né, no final. A cidade com mais de 300 anos tem que ter... Tem uma história. Sim. Tem uma história. Eu acho que tem tanta coisa para dizer, né? E nós temos possibilidades melhores que grande centro, porque nós temos mais acesso. Posso te fazer uma pergunta? Claro, está me entrevistando agora. Teve alguém que você era muito fã, que você queria entrevistar e não deu para entrevistar? Alguém que já se foi? Pois é. Dois que se foram. O Lino, com certeza eu chamaria para entrevistar. E o Mauro Cid, que nem vê ele antes, quando eu cheguei no Brasil ano passado, em novembro, eu fiquei muito mal com o clima. E aí não fui ver. Então me arrependo de não ter entrevistado esses dois. Agora, de outra forma, eu fiz um trabalho com o Cabrini, nossa, para mim, quando falaram que é o Cabrini, eu falei, meu Deus. Nossa, é verdade. E aí eu falei, cara, e ele é gente boa pra caramba, né? Sim. Muito profissional. E eu perguntei para ele, Cabrini, quem que você quer entrevistar que você não entrevistou? Aí ele olhou para mim e falou, o Putin. Eu não tenho dúvida que ele vai... O sarrafo para ele é muito alto, né? E ele estava fazendo uma cobertura de gangsters no mundo. Sim. Então ele teve em El Salvador, só teve em lugar... E ele se arrisca muito, né? Eu tenho medo da questão da integridade dele. Não tem medo de nada. Eu tenho vontade... Você teve essa oportunidade, eu queria aqui, né, do nosso cenário, né? Que a gente quer enfatizar a galera daqui. Eu queria entrevistar o Dante. Você teve a oportunidade Eu entrevistei o Dante. Até participei de uma comitiva Você falou muito bem dele. Como que ele era? Era muito bom humor. Muito leve. Sim. Podia não ser, mas ele era muito leve. Legal. E não tem alguém similar dele. Sim. Apesar que na nossa classe política são
eles são ótimos todos. Sim. Não vejo diferença se você falar com um ou outro. Todos têm algo para agregar. Vai depender de conforme você conduz. Sim. E de forma natural. Eu acho que é a melhor forma. Legal, né? Ele foi de uma maneira assim, né? Dante, ele é uma figura histórica Sim, do das Brasil. diretas, né? Inclusive. Porque, na verdade, a emenda das diretas não foi aprovada. Mesmo assim, teve aquela mobilização lá no Rio de Janeiro. Sim. E eu fiz faculdade lá, morei lá, então eu andava por lá lembrando disso, pensando nas coisas que aconteciam no Rio. Você vai lá ainda você vai andar hoje tem BRT lá, essa VLT. Lá tem VLT. E aí você passava lá, Confeitaria Colombo, aí você já olha lá, tem a Biblioteca Nacional. Pontos históricos ali, Não, né? tem tanta coisa para ver, além do Pão de Açúcar, além do Corcovado, além das praias. Né? E eu fico pensando nas pessoas que lá, quantos anos, quase 500 anos, Sim. né, de estar lá no Rio e aquela evolução. É uma viagem, você anda Sim. lá, você... Eu, às vezes, quando eu fui, já faz um tempo que eu não vou para a capital, para São Paulo, né? Para a capital do estado de São Paulo. Eu amo São Paulo. E eu também. adoro olhar aqueles pontos assim, que para eles já é tão natural, né? Mas você vê um prédio, um lugar que aconteceu umas coisas históricas assim. E é muito bom. E aqui em Cuiabá, se eu falar para você que até hoje, morando em Cuiabá, mais de 30 anos, né? Fora esse período que eu tive fora, eu nunca entrei naquela igreja réplica de Notre Dame. Tenho até vergonha de falar isso. Nem eu nunca entrei também. Jura? Não, a gente ignora. Igual lá também. Igual eu falei em São Paulo, tá, as pessoas estão passando por cima da história assim, o tempo todo, elas estão na rotina delas, né? Elas não estão erradas. A gente aqui também é assim. Você passa ali no centro histórico de Cuiabá, aconteceram coisas ali incríveis ali no Sim. centro histórico, Sim. nos marcos que a gente tem aqui, né? E por conta da rotina, né? Eu tenho um grande amigo, o Lauro, vou chamar ele para entrevistar aqui, também te sugiro o Lauro para você fazer com ele. Sim. E os historiadores, é igual matemática, é a ciência secreta, eles têm assim um caminho, uma forma de... Quero entrevistar historiador aqui. Historiador é muito bom. Eu adoro história, assim, e fico... é o tipo de programa, assim, que... Não, eu amo biografia. Sou a pessoa da biografia. Amo biografia, de saber, de ler e tal. E, por exemplo, se você andar no Rio de Janeiro, você vai ver a biografia lá, ao vivo. Em São Paulo, tem lugares que são Sim. icônicos. Aqueles elevadores que fechavam antigamente, não sei se Sim. você teve a oportunidade de ver, de correr. E São Paulo é história pura, latejante. Anda no centro de São Paulo, ali na Catedral da Sé. Sim. Agora, anda aqui no centro de Cuiabá. Não tem ideia das coisas Sim. históricas que precisam, claro, né? E olha que a gente até sabe umas coisas mais de lá do que daqui, né? Verdade. Uma incoerência nossa também, É uma né? verdade, é uma verdade. A gente também é bom, né? A gente ter esse senso Por crítico. isso que eu vou chamar aqueles dois pesos pesados da história e geografia e tudo, para que a gente tenha registro. Já tudo encaminhado. Bom saber. E Bom aí, saber que vai ser aqui. Vai ser aqui, né? Vai ser Com certeza. realização de um sonho. Eu acho que, Sim. igual você vem trabalhar, para você não é um trabalho, é um hobby. Sim. A parte que eu acho que é um trabalho, que é a parte chata, é a agenda, é o manter as coisas funcionando e tudo mais. Mas a hora que eu vejo a parada acontecendo... É impressionante, né? É quase que é uma coisa muito parecida com a hora que eu tô tocando a banda. Sério? Inclusive eu cortei a hora que você perguntou da banda. Ai, perdão. Mas, antes de você falar da banda, não esquece o que você quer dizer. Você assistiu, por acaso, um documentário da Netflix que fala sobre a música We Are The World? O processo criativo? Nossa, aquilo ali foi lindo, né? Eu não fazia ideia. Eu já, antes de surgir esse documentário, por ser da música, um admirador, e eu sei que no meio da música as pessoas não sabem como acontece, muito ego. Eu sempre me ouvia e falava, nossa, mas como que o cara fez para reunir essa galera? Todos ali estavam no auge, né? Eu já tinha essas curiosidades antes do documentário expor, né? Michael Jackson. Como que junta essa galera? Como que arrumou a agenda? Como que foi fazer todo mundo cantar? Sempre lembrando também que existe egos. Eu já tinha isso daí. Falei, mas como que fez o fulano Quantos egos estavam naquela sala? Quantos egos?
eu tinha essa curiosidade dentro de mim sempre. Como que foi fazer os caras, né, harmonizar? Porque dentro da música, quando tem duas pessoas cantando, tom sobre tom, né, os outros falam e fazem uma harmonia, né, com vozes. Como que você pega o Michael Jackson e faz com a Cyndi Lauper, como que faz Foi incrível. Aquilo lá tem que ver e rever e assistir Sim. 1000 vezes. Com certeza. Mas Então, falar da banda agora. sim, sim. Vou fazer o comercial aqui da nossa banda. Senhor Infame, né? A banda já Senhor vai fazer, Infame. acho que já faz. Ixi, mano. Eu parei de contar com 12 anos que eu tava na banda, mas a banda já tem acho que 15. Acho que. Como é que Bom, surgiu a banda? a banda existe antes de mim, né? Eu não peguei essa fase, eu entrei já com o bonde andando. E desde quando eu entrei já trocou uma galera já, uns meninos. E também a pandemia foi um marco também. A gente levava pré-pandemia muito hobby. Muito hobby, mas foi por ser uma banda que durou, ela foi marcando no cenário underground daqui de Cuiabá, né? Quando veio a pandemia e chacoalhou todo mundo, a gente aproveitou a parada, gravamos uma música que ficou muito legal, uma música que originou um clipe depois, Que chama Coração Selvagem. Coração. Vou até anotar aqui, Ela é ver uma se eu acho. baladona, Opa. todo mundo que ouve ela gruda, aqueles rock que toca em novela, em rádio, sabe? E aí ficou muito boa e foi numa fase já um pouquinho mais profissional, que a gente já... A gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo, a gente não quer mais perder tempo, não quer estar ali para brincar. Antes a gente queria estar ali para brincar, ali não, vamos fazer valer, né? A gente começou a fazer a coisa com mais intenção, vamos dizer assim. E fomos recebendo também um feedback muito legal, que ia sendo um combustível para isso, né? E estamos gravando... Como é Depois que é lidar com fã? Olha, fã, a gente ainda... O fã é uma coisa mais romantizada que as pessoas veem. A gente tem aqui, vamos dizer, na cidade, admiradores, né? Porque o fã vem de fanático, né? Pessoa que sabe tudo do seu nome, onde você nasceu, tem coleção. Mas tem fã que é normal. Tem fã que é normal. Tem o que eu gosto de chamar o admirador. Que Admirador. acompanha, né? Acho que no Brasil a gente tem que saber o significado real, né? Tem gente que fala assim, sou seu fã. Aí não sabe nada de você, às vezes conhece uma música, duas músicas, ele admira aquela pessoa, né? Então, eu acho que a gente tem uns admiradores aqui que seguem a gente faz um tempo, e inclusive de um tempo para cá eu comecei a reparar a adesão da molecada, porque a gente foi envelhecendo com o nosso público também. Então a gente tem a nossa galera que tem a mesma idade que acompanha a gente, que tá nos eventos, ou a gente tá num bar junto, alguma coisa do tipo, mas comecei nos últimos shows ver uma galerinha lá, uns meninos de 15 a 20 anos, endoidando lá, pedindo para tirar foto, que é o que eu fui antes, né? Antes era eu ali na beira do palco, admirando outras pessoas, e isso é mais um combustível. Agora, economicamente, tudo mais, fazer rock em Cuiabá é um ato de resistência, tá? Não se paga, é puro amor, entendeu? É no amor, não tem outra palavra que define isso. Então a gente tem pouquíssimas oportunidades para tocar. Quando a gente toca é uma festa, então a galera vai. A gente começou também a fazer, quando vamos tocar, então vamos para explodir, entendeu? Vamos para como se fosse o nosso último show. Então a gente começou a fazer assim de um tempo para cá. E a galera tem gostado. Como é que a galera que não conhece seu trabalho, além da internet, pode assistir um show como eu? Fica atenta na agenda que a gente praticamente não tem agora. Tem um show para dia 9/11. Opa, isso já vai. E vai ser aonde? É um show beneficente que vai ser no Winchester Pub, no centro histórico que fica. É um show beneficente para ajudar um amigo que teve a casa dele, que pegou fogo na casa dele. Então a gente toca, quando tem cunho social, assim, a gente faz questão de estar dentro também, né? Tocamos bacana. Sábado agora no Dia das Crianças também. Fizeram também. A criançada adorou. E então são nessas ocasiões mais que a gente faz, né? E a agenda para agora é isso, né? E não tem muita agenda. Final de ano. Final de ano, se aparecer alguma coisa, mas não tem muita coisa, porque é aquilo que eu falo, né? Aqui a oportunidade, o público gosta de outras coisas, é o sertanejo, é o samba e tudo mais. E a gente faz autoral, né? A nossa música, a gente não sai
tocando música dos outros, o que dificulta mais ainda, né? Então, por Vocês isso só que eu te fazem digo. autoral. Sim, a gente coloca esporadicamente uns covers e a gente põe covers assim que a gente só põe coisa que a gente pode fazer bem feito, sabe? Eu tenho uma crítica a colegas que às vezes acha que é só colocar ali de um cara famoso, que é só tocar que vai. A gente só põe o que a gente pode fazer com propriedade, quando é dos outros, né? Então a gente passou a ficar bem profissional nesse sentido, tanto que recentemente eu recebi o feedback de que a gente tem sido uma das bandas de Cuiabá que, não que é o melhor som, mas os que se portam mais profissionalmente. Hora que a gente está no Tem no palco, Spotify? tem, podem Opa, procurar. vamos lá. Senhor Infame, sr.infame no Peraí. Spotify. O Spotify. É verdade, gente, aqui, ó. A gente tá procurando Isso. aqui. Vamos lá. Como é que chama? Senhor Infame. Isso, senhor, né? Ó, só sr.infame. SR, tá. Aham. E no Instagram, senhor mesmo, senhor underline infame. Senhor Infame, achei aqui. Várias canções, Coração Selvagem. Isso, essa daí é que a Pode tocar galera um mais pouquinho? gosta. Eu não sei se dá problema pro YouTube, né? Mas põe só a introdução dela aí. Vamos ver. Essa daí é a minha guitarra aí, ó. Agora dá um pause aí, senão o YouTube vai processar nós. Ops. Aí outras músicas aí mais antigas. Nossa. Mas quem quiser conhecer um pouquinho, tem um clipe também, procurem Coração Selvagem no YouTube. Jomar Carrasco, eu não sabia que o nome dele era isso. Eu acho que é o nome artístico dele. Jura? Ele cara acima da média. É, Você. gente boa também. Quem é o cara da editora? Aquele que você me falou da editora, que tem uma editora de livro. Também tá na banda? Não, esse é um outro colega, o pessoal que eu entrevistei também. Como é que é a composição da banda? É você, Eu, Jomar. Murilo Reis, guitarra. Jomar, vocal, o fundador da banda. Opa! Marcos Tubarão na bateria. Marcos Tubarão. Ele é professor de bateria no Bateras Beat. Maravilhoso, músico maravilhoso. Foi uma das pessoas que ajudou o nível da banda a subir, por ele ser profissional, por ser professor, né? Educou muita gente musicalmente. E agora o caçulinha da banda, que é o recém-chegado na banda, acho que é o segundo show dele, que ele fez agora, vai pro terceiro show. Marcelo Nacioli, que é o baixista. Marcelo Nacioli. Naccioli. É, italiano. E ele é o baixista. É o baixista. E agora estamos em processo de gravação de uma música, ela vai ser mixada fora, talvez até fora do país, ainda não está definido. E hoje é tão fácil, né? Hoje facilita muito, que inclusive já estamos em conversa para o clipe dela também. Que bacana. Vai ser uma música que homenageia a nossa cidade, mas também faz críticas, né? Aí, pessoal, vamos apoiar aqui o nosso guitarrista, apresentador, empresário. Foi incrível. Vou contar um segredinho para todo mundo. Eu já levei um cano. Aí eu falei para ele, vou te entrevistar. Não, falei, bora. Eu só não estava preparado, né? Porque é aquilo que a gente estava falando no bate-papo, né? Quando a gente tá na frente da câmera, a gente quer se preparar mais, se produzir, né? Eu falei, mas eu não tô... Primeira vez que eu vim aqui nem me produzir, tá vendo? Sem noção completa. Aí eu falei, não, então bora, né? Vamos prestigiar também um cliente também. Você acha que eu vou falar? Não, o meu cliente não, mas manda o meu entrevistado, ele não falou tudo, ainda merece uma segunda entrevista. A gente vai fazendo. Vamos fazer uma segunda entrevista. Eu tenho vontade de um dia, se possível, só que essa mesa não cabe. Vamos estender essa mesa. Entrevistar todos os meus clientes, fazendo vamos dizer assim, uma roda de conversa e falando do poder que é o que o podcast, né, ou entrevistar as pessoas faz na vida delas. Esse é um sonho meu de juntar, né? Enquanto cabe, né? Eu ainda tenho, deixa eu ver quantos clientes que dá 3, 4, 5, 6, mas eu dá 7 pessoas. Tem que ser uma mesa redonda, mais câmeras. Mas eu quero fazer isso para todo mundo conversar um pouquinho do processo que é fazer um podcast. Você sabe que tinha um movimento, não sei se ainda existe, chamado Tuesday Network. Eu participei dele. E era coordenado pela Fernanda, de São Paulo. Não, do Rio de Janeiro, perdão. E a Fernanda, quando eu estava no Rio de Janeiro, ela me chamou. Eu trabalhava numa companhia chamada Icatu Hartford, que não sei que nome tem hoje, de seguros. Aí eu fui lá. Aí ela colocou meu nome da Icatu Hartford. Menino, me deu um problema naquela empresa. Por quê?
Por que que eu, que era lá do Mato Grosso, que tinha recém entrado na empresa, já estava com a foto no Globo? Entendi. Porque o Incomodou uma Tuesday, galera. ou era Thursday, acho que era Thursday, quinta-feira. Thursday Network, uma vez por mês eles faziam isso. Até vi umas iniciativas parecidas e tal, mas era muito legal, era pegava cada um com seu cartãozinho de visita, trocava. Legal isso. Hoje em dia pode pegar o celular, não precisa nem cartão, vai já, Sim. né? Tem tanta... A ideia é essa, além de, eu acho que, porque assim, eu sempre tenho essa coisa minha, que eu acho que por isso que o nome Central significa muito pra mim, porque eu sempre quero juntar pessoas que eu gosto, entendeu? Essa é uma coisa minha. Às vezes outro fala assim, os outros usam muito aquela metáfora, né? Quero ser um tijolinho na construção, quero colocar meu tijolinho. Eu quero colocar meu tijolinho, mas eu também queria ser a massa que une. Você tá Isso é muito entendendo? bacana. Então, eu acho que eu gostaria de um dia, se for possível, né, juntar toda essa galera e cada um contar um pouquinho sua história, como que é gravar um podcast, sei lá, quem sabe depois fazer um jantar, alguma coisa assim. Opa, já gostei mais também. Mas eu tenho esse sonho, assim, de juntar aproveitar que ainda cabe todos numa mesa, né, mas... Você já esqueceu de algum entrevistado? Você entrevistou e esqueceu dele? Que eu esquecer, assim, de não lembrar que eu entrevistei? Esquecer, por exemplo. Você vai entrevistar uma pessoa faz muito tempo, você vai fazer 100 programas. Tem alguém que você esqueceu que você entrevistou? Não, ainda não. Todo mundo se eu puxar, eu lembro, né? Pode acontecer. Já aconteceu de eu quase esquecer a entrevista, já aconteceu. Assim, mas o horário, entendeu? O Vinícius ligou, o entrevistado tá aqui. Eu falei, ué, mas não era pra tal hora? Sorte que eu tava vindo pra cá já, né? Então eu tava preso no trânsito aqui pertinho. Tirei uma foto, falei, ó, mostra pra ele, porque é uma coisa já minha também. Eu gosto que jamais eu vou deixar um convidado chegar antes de mim, quando eu vou entrevistar, ou o cliente. E é uma coisa minha, né? Eu acho meio que, não acho legal o convidado chegar, sentar aqui e eu só chegar na frente, depois sentar. Então é uma coisa minha. Tem uma né? pessoa que fez assim, que ela levava turistas, né? Lá e tal. Aí a turista foi pela segunda vez. Ela falou assim: nossa, que legal, tá aqui de novo. Aí a pessoa, eu no caso, falei para ela: com quem que você veio? Ela falou: com você. Então mas deixa eu te falar. ocorre muita gente, muita gente. Eu tô começando a ficar com medo porque o meu network se expandiu muito. Então eu comecei a ter esquecimentos assim, mas é porque o nosso HD vai ficando cheio, né? Sim. Então, fatalmente eu vou dar Eu já uma gafe dessa em algum momento, né? Lá que eu faço turismo ainda, vários turistas voltaram. Eu não lembro todos. Outro dia, né, teve uma produção que eu gravei aqui com os clientes meus, que eles têm a equipe deles de marketing. E veio aqui um casal, né, que fazia foto e tal. E aí uma semana depois, olha só, nem foi muito tempo, uma semana depois, tava gravando e tinha muita gente aqui, e como eu fui cuidando do áudio aqui, eu tenho o transmissor, falei, eu vou lá pra frente, que ia chegar outros clientes. Então eu falei, Vini, pode ficar aí, finaliza com o pessoal que eu já vou aguardar os clientes, que eu gosto de receber os clientes, não gosto que ele chega lá e fique esperando, entendeu? Fui pra lá, aí tinha uma moça sentada na recepção. Ela me cumprimentou, eu cumprimentei ela. Depois eu falei, nossa, de onde que eu conheço você? Ela falou, semana passada eu tava aí no seu estúdio e tal, tal. Acontece. Quem dá aula, por exemplo. Eu lembrei dela, mas não lembrei ela da onde. Tem gente que eu nunca lembro até hoje, porque aí fala, oi, professora, tudo bom? Aí eu olhei, assim, não lembro quem é, nem da onde, nem onde que deu aula. Se era no Senai, se era no Sesc, se era no Senac, sei lá onde que era. E eu gosto de ser atencioso com as pessoas, então às vezes pra mim é saber que eu esqueci. Pô, tem gente que às vezes quer... gente factível. Tem gente que quer fazer uma entrevista, aí eu já tenho a galera que eu já conversei, que tá numa, vamos dizer assim, uma fila, né, de pessoas, aí tem quem se oferece, que também é bem legal, então vira um bolo assim e essa fila não para de aumentar, então às vezes nesse sentido eu esqueço, mas não que eu abandonei ela, é porque vai entrando, né. Sim, não, tem que ter um sistema que organize, porque... Eu, em breve... O criativo tem essa dificuldade. Em breve eu vou precisar de alguém para cuidar da agenda também. Exato. Aí você vai vendo, nossa, quantas pessoas essa empresa vai ter que ter daqui a pouco?
Isso, esse andar todo aqui de estúdio. Eu já tô namorando aqui, os vizinhos que me desgrudam, mas já tô namorando É verdade, as próximas porque salas tem aí. tem que expandir, né? A gente Sim. tem essa chance de estar aqui graças à produtora, Sim. que a gente achou, que a gente indica. Né? E tudo fruto do quê? Do network, né? No networking, E que você graças já... ao Jomar. E que Jomar você... Carrasco. E que ela já falou, Murilo, quem que você quer entrevistar que eu te trago? Eu falei, olha só, era uma das dificuldades que eu tinha. Eu falei, então eu tô com a pessoa certa aqui, né? Não, ele me pediu uma coisa, não vou falar o que é, É. para entrevistar determinada pessoa e tal e tal. Ele falou, eu consegui a entrevista para ele. Exatamente. Aí eu falei- Pessoa nacional, hein? Aí eu falei, por que não? É. Eu já entrevistei nacional, já entrevistei internacional, já participei de entrevista em rádio em inglês, Olha aí. que eu acho que é um desafio. Sim. É uma coisa que também um dia eu penso em... Pô, tem umas pessoas que são meus ídolos e eu... Né? Mas como que eu arrumo tempo agora, né? Eu conheci a Cyndi Lauper aqui em Cuiabá. Cyndi Lauper. Tenho foto Tava com ela ouvindo Cyndi Lauper pessoalmente hoje. e tá no meu Instagram privado, que é Eu Sou a Bia Real. Você Sim. tá nele. E tem uma foto minha e da Cyndi Lauper. E aí eu cheguei nela, falei, olha, posso tirar uma foto com você? Ela tava, eu vi que era ela porque ela chegou no hotel, que é o Deville, não sei que Sim. nome que tinha aquela época. Ela chegou com um chapéu, uma coisa muito inglesa. Uhum. Aí eu cheguei nela, oi, tudo bom? Posso tirar uma foto com você? Aí ela falou assim, não, tá bom, vem cá. Pegou, me abraçou e uma pessoa tirou a foto. Olha só. E pra mim, quando eu vi a Madonna no Rio de Janeiro, eu falei assim, eu já vi a Cyndi Lauper pessoalmente, eu tenho uma foto com ela. Sim. Pra quem é da minha geração, que era Madonna, Cyndi Lauper, Michael Jackson. É. Pô, a Cyndi Lauper, ela é até mais acessível, né? Muito. E ela cantou também no Rock in Rio, né? Sim. E ela, apesar da idade e tudo, ela continua a mesma vibe que eu senti com ela, assim, naqueles Sim. minutos que eu tive ao lado dela. Ela teve em Cuiabá fazendo um show no século passado, sei lá quando que foi. E ela é assim. Acho tão Sempre legal. compararam muito ela com a Madonna, mas eu acho que elas não têm a mínima pretensão de cada, né? Não, cada uma tem um estilo. Eu gosto mais da Cyndi porque ela é mais rock and roll, né? Eu gosto muito de cantor inglês, banda inglesa. Se você Legal. parar pra pensar, você vai ver que tem muita coisa da Inglaterra, de UK, muito bom. Sim, com certeza. Tem muita coisa bacana mesmo. Começando pelos Beatles. Como roqueiro, né? Eu tenho uma... Eu gosto muito dos dois, né? Bandas... Elvis Presley já é o favorito de um entrevistado meu, que já esteve aqui falando. Sim. Mas o Elvis também é uma coisa diferenciada. Essa coisa, né? Na música, né? Por ser uma colônia, né? Vir de uma colônia dos Estados Unidos, né? Os dois países eles trocaram muito cultura, né? Então, tipo, o Elvis Presley influenciou Beatles. Aí Beatles influenciou um monte de banda que veio depois. Então foi sempre uma... E como eram os dois países que mais influenciaram na cultura pop, né? Então sempre era essa troca. Tipo, o cara estourava no Reino Unido, depois Estados Unidos para ganhar os Estados Unidos. E era essa... Você quer ver? Tem um exemplo brasileiro, o Língua de Trapo. Quem é mais velho sabe quem é. Eles tocaram no Festival dos Festivais da Globo. Aí o guitarrista quebrou a guitarra no palco, tal e tal. Quem foram os substitutos dele? Os Mamonas Assassinas. Olha só. Porque eles se inspiravam, era assim, uma versão 2.0 do que, né, infelizmente faleceram, um trágico acidente, mas eles eram o Língua de Trapo. Então, quem é das antigas sabe. Eu não sabia dessa história. Você não lembra do Festival dos Festivais? A TT Espíndola, ela ganhou. O Língua de Trapo também ganhou. Que eles eram assim, aquela coisa cênica da música com, sabe, com humor. Sim, O cara fala, minha Brasília amarela e tal e tal, sabe? É muito legal saber isso. Então é uma versão... É sempre o remake, né? Sempre o remake. Você tá vendo na música, você vê as melhores músicas, elas... Sim. Pô, eu assisti a Cássia Eller tocar no Canecão. Não vou nem falar, né? Eu assistia. E o filho dela corria de um lado pro outro. Sim. Roqueira. E é assim na música mesmo. De perto. Você pega tudo que você ouviu e te influenciou. Às vezes até coisa que você não era tão fã, a hora que você se depara colocando. Porque lá no processo criativo da banda, grande parte das músicas surge de mim. Eu não sou letrista, né? Mas eu pego, faço uma levada, dou pro Jomar, pros caras da banda, e eles desenvolvem, né?
E aí, a hora que eu vejo, eu falo assim, nossa, essa música primeiro sai, né? Às vezes também eu identifico, nossa, isso tá muito parecido com alguém. Eu tenho que fugir disso, senão vira quase um plágio. Mas isso aí é consequência da influência. Eu tive em vários festivais de rock em São Paulo. Nossa, legal. Eu fui no Monsters of Rock lá. Qual? Monsters of Rock. Que teve. Eu lembro que umas 20 bandas. Eles estiveram em Campo Grande e eu entrei com a imprensa e tal, e fui. E lá eu fui levar o meu primo. E, de repente, todo mundo tava de corrente, sabe? Não pode entrar, né? A corrente. Já tira tudo. Já tiraram, ele ficou irado e tal. Aí eu falei pra ele, João Rafael, bora. De repente, naqueles 5 milhões de pessoas lá, some o João Rafael. Aí eu falei, pronto, agora tô perdida, né? Perdi o menino. Aí eu peguei e falei, sabe da coisa, vou procurar. Tinha aquele negócio de internet, ainda era bem primário, isso aí em 1994 e tal. Aí ele tava lá, no negócio de internet. Um cybercafé, uma coisa assim? Era como se fosse um point para todo mundo que estava no festival de rock, mas foi maravilhoso o festival. Mas como é que você perde um menino de 15 anos lá dentro? Desespero total. Deu um desespero total. Eu falei, o que eu vou falar pra minha prima? E aí tava lá. Tava lá, na internet. Nossa, o tempo passa, hein? Cara, voa, né? E eu já tive festival rock. Eu amei. Sim. É muito bom. É uma reunião de pessoas que curtem a mesma coisa, né? Então não tem como você se sentir mal, né? E uma coisa que não sei outros estilos, mas eu já me lancei aí em show sertanejo, o show de rock as pessoas vão para apreciar o rock. Não tem cara pegando a mulher pelo cabelo, puxando ela pelo braço, não tem briga, praticamente não tem briga. Se for tiver uma briga, eu já fui em show aqui de sertanejo, em show de outros estilos mais populares brasileiros, que era 50 brigas assim acontecendo. Já tive um amigo assassinado num show desses. Nossa, entendeu? Que triste. Porque o que é? Um invade o espaço do outro, porque cada um vai para ver mulher, então, ou seja, a pessoa está invadindo o espaço um do outro, acontece a briga, né? Então, se você for num show de rock, eu já fui no show para 30 mil pessoas, no show do Kiss, que eu via o pai, o vô, o filho e o neto, e a avó às vezes junto, entendeu? Você sabe do Kiss, né? Em quem que eles se inspiraram? Dizem que é no Made in Brasil, né? Nos Secos e Molhados do Ney Matogrosso. Secos e Molhados. Que pintou, né? Uma forma de protesto, e eles se inspiraram. Olha que coisa incrível. Tem essa história mesmo. Eles negam, mas é bem possível. Não. Se você assistiu os Secos e Molhados, que você acaba... Tem... É tudo derivado, né? Sim. Por exemplo. Porque às vezes a influência não é... É igual a gente tá falando, fazer a música, às vezes ela não é consciente. Vi um cara de cara pintada lá, não quero roubar a ideia dele, mas eu quero colocar... Um dia, bateu, é a mesma coisa. Esse dia descobriram... Tem uma música da Vanusa, tem uma banda chamada Black Sabbath, que é do Ozzy Osbourne, e tinha uma música que ele cantou, que é um grande sucesso, Sabbath Blood Sabbath, que ela tem uma levada de guitarra que é igualzinha a uma música da Vanusa, que a Vanusa foi roqueira nos anos 60, e é anterior. Então agora tem, entre os roqueiros que gostam de história e teorias da conspiração, tem essa coisa dos outros saber se o Black Sabbath não roubou, entendeu? E é uma música cantada em inglês, tem uma grande possibilidade de um produtor ter levado para lá. Sim. Entendeu? E essa questão de propriedade cultural, por exemplo, fora do Brasil tem os festivais de rock burnout. O que é? A pessoa vai, conheço várias pessoas que foram, que vão estar assistindo esse podcast, e aí eles levam tudo. Aí um grupo, por exemplo, eu, você, ele e tal. Aí um dia é o seu dia de cozinhar, o outro dia levam a água, levam tudo. Quando acaba os shows, você vê lá, mãe, filho, criança, toda a idade. Sim. E aí, o que acontece? Queimam-se todos, carregam-se todo o lixo, então o lugar fica impecável, como se não tivesse acontecido nada. Lindo isso, né? O brasileiro chama burnout. Eu não lembro especialmente do nome, mas eu já vi várias dessas festas. Sim, legal. E eu fiquei... Nossa, eu curti muito, porque um colega jornalista, ele amava isso. Ele ama isso, né? Aí ele estava me ensinando, testando comigo a receita que ele ia fazer lá, vegana. Legal. Que era um macarrão com carne moída de soja. Sim. Aí ele foi lá em casa fazer, falei, nossa, que incrível, imagina o pessoal fazendo para
Acho que eram 100 o grupo dele. Muita gente. Então, e tem esses grupos, sabe? Sim. Tem grupo de pai, mãe, criança e tal, e tem esses grupos. É uma galera bem consciente, né? Você falou que tem essa questão de limpar, né? Muito. É uma cultura que poderia ser implantada aos pouquinhos no Brasil, né? Por que tanta latinha jogada? Por que tanta poluição? Por que destrói tanto? Por que gasta tanta água à toa? Inclusive, é bom que você falou isso. Teve um festival ano passado que teve Vambora. Eu e Vinícius fomos. O evento também foi divulgado aqui no nosso espaço, a gente esteve lá, e era um evento com consciência social, né? E o evento era impressionante, você não via uma latinha, um papel no chão, tinha lugares para as pessoas, para cigarro, colocar o cigarro, tinha uma empresa especializada para captar o cigarro. O evento teve que ser, como que fala? Ter tipo uns selos de que ele era sustentável. De sustentabilidade. Que interessante. Ele foi, putz, agora eu não quero falar bobagem, mas ele estava com o mesmo selo, acho que o Lollapalooza tinha, de ser um evento, é um selo que te qualifica em festivais tops no Brasil, entendeu? Mas para isso você tem um monte de requisitos. O lixo gerado dos banheiros, ele tem que ter um descarte local, com laudo, com comprovação. Sim. Então foi lindo esse evento, e detalhe, evento feito para a galera das comunidades, viu? Então, tipo assim, os eventos dos ricões aí, é uma crítica minha aí, da galera do agro, é lixo, não tem essa consciência toda, entendeu? Eu estava no Rio dos Peixes com a produção, tomando um banho de rio, de repente chegava lata, a gente começou a catar a lata e botar, e fico pensando, por que a pessoa não pensa no que ela está fazendo? Sim. Por exemplo, como tem a poluição no Rio Araguaia, que chega a ter, não sei se tem ainda, boto cor-de-rosa em São Félix do Araguaia. Não deve ter mais, né? E ainda tem resistindo. Mas você jogar levar uma lata e jogá-la nesse bebê jogar. Sim. Absurdo, né? Ainda tem muito. O brasileiro tem que aprender muito, né? Você vê aqui quando o Japão veio jogar aqui no Brasil, terminava o jogo, eles recolhiam lixo. Eu vi uma coisa do Japão incrível. E eu não vi isso. Eu pensei, que legal, o pessoal vai aprender, né? Ainda não. Já faz 10 anos, tá? 10 anos. Você sabe que o Japão, eu vi um cara que viajou pro Japão, ele não levou roupa. Ele alugou a roupa, ele escolheu a roupa e chegou lá, pegou o pacote de roupa e foi viajando pelo Japão, com a roupa alugada. Né? Olha só, os caras têm uma sacada. E aí, no final, ele não tem que lavar a roupa, ele entrega a roupa lá no negócio onde ele alugou e pronto, ele não tem bagagem. Que ótimo. Cara, aí deixa o espaço na bagagem para trazer umas bugigangas do Japão, que deve ser, né? As tecnologias, trazer Eu tenho loucura para ir pro Japão, pra China, para Macau. Sim, legal. Eu quero ir. Porque esse pessoal, assim, eles são diferenciados. São. Então, pra Índia, quero ir pra Índia. Países milenares, eles passaram por muitas coisas. Se for ver, o Brasil ainda é um país jovem, né? Então, é um país maravilhoso, o Brasil. Mas a gente ainda tá bagunçado, né? Estamos no processo aí de crescimento ainda bem bagunçado. Será que a gente vai... Porque até uma coisa que me falaram, uma pessoa que eu gosto muito falou pra mim assim, que de tempo em tempo, o mundo passa por isso. Sim. Por exemplo, não é que assim, teve a época dos dinossauros, teve a época que destruiu tudo. Eu acho que teve uma época que o Japão algum dia foi desorganizado assim, a China, as potências. Que a Azânia, né, que é a África, foi ligado ao Brasil, tanto que você tem pedra preciosa da Tanzânia, Tanzanite, que tem no Nordeste brasileiro. Como é que explica isso? Com certeza. E o Brasil é um país maravilhoso, o melhor país do mundo. Sem dúvida. Você vê, né, países que são grandes potências sofrendo com problemas climáticos que a gente não tem, a gente ainda tem essa... Deus ainda foi legal com a gente, né? Tem um calor, né? A Dubai brasileira, sem a praia, né? Cuiabá tá... Nossa, Cuiabá saiu inclusive agora, né? Que... Vai ficar inabitável. Pra você, então, tá morando em Chapada. Eu sofri pra caramba, eu tenho que ser chapada, porque não tem condição. Murilo, muito obrigada. Eu que te agradeço. De coração Espero mesmo. ter ajudado aí. Obrigada. Espero Gente, que tenha gostado. Curte, compartilha também o Centralcast. Se ninguém ainda entrou, tá aqui o selinho do Centralcast. Ó, Centralcast. Entra lá, curte, compartilha e deixa o seu recado lá. Obrigada a todo mundo que está assistindo, né? Espero você em breve. Beijo, tchau. Tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.